Vamos ler juntos o texto de Lucas 11, de 1 a 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. O que significa esta parte da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar desta forma, pedindo perdão pelos nossos pecados? No domingo passado, no culto da manhã, eu expus para vocês que esta oração, ela é feita por aqueles que têm a convicção de que são pecadores. Só aqueles que estão convictos de que são pecadores. E nós vimos aqui exemplos do que é essa convicção de homens como Pedro, Isaías, Paulo, Ezequiel. Só homens que têm a convicção de que são pecadores oram pedindo: perdoa os meus pecados. Mas Jesus nos ensina também a fazermos esta oração e nas nossas orações a pedir perdão pelos nossos pecados, porque quem faz esta oração são homens que estão insatisfeitos com o pecado. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas não basta apenas reconhecer que somos pecadores. Quando nós oramos a Deus pedindo perdão, a razão de nós pedirmos perdão não é para pedir perdão e pecar novamente. Mas esta oração, ela é feita por pessoas que estão insatisfeitas com a prática do pecado. Esta oração é feita por pessoas que estão arrependidas por serem pecadoras. Esta oração é feita por pessoas que estão lutando contra o seu pecado. Nós reconhecemos que somos pecadores, assim como muitos homens da Bíblia fizeram. Mas nós reconhecemos que lutamos contra o pecado, que por mais que cremos em Deus, que por mais que nós amemos a palavra de Deus e o Senhor da palavra, nós ainda praticamos o pecado, mas o pecado, ele gera insatisfação no nosso coração. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, é porque nós estamos insatisfeitos com a prática do pecado. Então, queridos irmãos, se você está insatisfeito com a prática do pecado na sua vida, isso é algo muito positivo. Isso é algo louvável. Isso é o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque eu já ouvi de muitas pessoas que frequentam igrejas, eu já ouvi de pessoas que dizem professar o nome de Jesus Cristo, que elas acham natural a vida de pecado. Elas acham que, por serem pecadoras, não precisam nutrir nenhuma insatisfação no seu coração. Mas quando nós oramos: Pai, perdoa os nossos pecados, nós estamos reconhecendo que, apesar de pecadores, há uma diferença produzida em nossas vidas pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo. Quando nós oramos: perdoa os nossos pecados, nós reconhecemos que o pecado é uma anomalia na vida do discípulo de Jesus. Quando nós oramos: perdoa os nossos pecados, nós reconhecemos que o pecado, embora seja uma realidade nas nossas vidas, é uma triste realidade.
não é uma realidade normal. Porque agora nós não fomos chamados para uma vida de pecado, mas nós fomos chamados para uma vida de santidade. Deus diz na sua palavra: sede santos como eu sou santo. Então, ao fazermos essa oração, nós reconhecemos a nossa insatisfação com a prática do pecado. Essa oração é a oração daqueles que pecam, mas se arrependem pelos seus pecados. Essa oração é feita por aqueles que diariamente travam uma luta contra o pecado. Diariamente nós travamos uma luta contra o pecado. E será assim essa batalha, enquanto nós vivermos nesta terra, nós iremos travar constantemente uma luta contra o pecado. Aqueles que fazem esta oração, eles entendem que não podem viver numa vida de pecado, como a Bíblia nos exorta em 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João 3, 6. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E eu e você sabemos que esse viver pecando não significa que nós não vamos mais pecar. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que nós somos pecadores mesmo depois de conhecermos a Cristo e permanecermos em Cristo. Mas a ideia aqui de não viver pecando é justamente a ideia de que o pecado tão real nas nossas vidas, agora, como nova criatura, produz uma insatisfação em nós. Nós não temos mais prazer no pecado. Quando nós oramos, perdoa os nossos pecados, nós estamos demonstrando a Deus o nosso desejo de ser perdoado, o nosso desejo de ser parecido com Jesus. Esta oração é feita por pessoas que estão tristes com o seu pecado. Se você se entristece com o seu pecado nesta manhã, Jesus nos ensina a pedirmos perdão pelos nossos pecados. Esta oração, ela é feita por aqueles que reconhecem que são pecadores, mas que em Jesus há o perdão pelos nossos pecados. Novamente em 1 João, no capítulo 2, dos versos 1 a 2, a palavra de Deus diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós estamos insatisfeitos com o nosso pecado. A nossa luta é para que nós não pequemos. Mas quando nós pecamos, nós devemos ter a plena convicção de que o Senhor é o nosso advogado. De que em Jesus todos os nossos pecados já foram perdoados. Todos os nossos pecados já foram pagos. Irmãos, Satanás trabalha para que nós pensemos que o pecado seja algo prazeroso. Satanás, ele faz de tudo para mostrar ou tentar convencer-nos de que o pecado é algo prazeroso. Mas na verdade, nós sabemos que o pecado é mortal. O pecado, ele não paga aquilo que ele promete. O prazer, a alegria, a vida. O pecado, ao invés de dar vida, ele produz morte. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele morreu. Morreu espiritualmente, morreu fisicamente, morreu eternamente.
Então, quando nós oramos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós estamos reconhecendo o poder maléfico do pecado nas nossas vidas. Um crente, meus irmãos, deixa de pecar e luta contra o pecado, porque ele sabe que o pecado é como uma doença, um câncer que corrói as nossas vidas. A nossa luta contra o pecado não é para sermos justificados diante de Deus. Nós já o fomos. Nós já estamos salvos. A salvação, e o Marcos orou aqui nesta manhã, muito bem, lembrando-nos e reconhecendo isso diante de Deus, agradecendo, a salvação é obra total de Cristo. Mas a insatisfação com a prática do pecado também é um reconhecimento da nossa parte que o pecado nos faz mal. O pecado nos faz mal. E por isso, arrependidos e insatisfeitos com o pecado, todos que fazem essa oração procuram andar nos caminhos de Deus. Procuram obedecer a palavra de Deus. Como está o nosso coração em relação ao nosso pecado? É bem possível que nós estejamos aqui todos os domingos. É bem possível que nós estejamos envolvidos no ministério da igreja. É bem possível que nós conheçamos a Bíblia de capa a capa. Mas é bem possível também que nós não estejamos insatisfeitos com a prática do pecado. Quando Jesus nos ensina a orar, perdoa os nossos pecados, Ele está nos ensinando que deve haver no coração de cada discípulo de Cristo uma insatisfação com o pecado. Mas um segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã, além da insatisfação com a prática do pecado, é que quando Jesus nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, Ele está nos ensinando também que nós somos incapazes de pagar a nossa dívida. O pecado é como uma dívida que nós temos. O pecado é como uma dívida que nós temos diante de Deus que é impossível nós pagarmos. E Jesus, ele conta uma parábola lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 41, a parábola do credor compassivo. E no versículo 41, Jesus diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Olha que interessante a analogia que Jesus vai fazer nesta parábola. Nós temos aqui um homem que emprestava o quê? Dinheiro. E nós temos aqui 2 o quê? 2 devedores. Um devia 500. O outro devia quanto? 50. O que esses 2 devedores tinham em comum? Nenhum deles tinham como pagar. Mas o que o credor fez? Perdoou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Nós temos uma dívida com Deus que é impossível você pagar. Você não paga a sua dívida lendo a Bíblia. Você não paga a sua dívida lendo a Bíblia toda, várias vezes ao ano. Nós devemos fazer isso para nos alimentar espiritualmente. Você não paga a sua dívida orando 3 vezes ao dia, ou mais, ou menos. Você não paga a sua dívida frequentando uma igreja, sendo dizimista, se voluntariando em algum ministério da igreja para pregar, cantar, dar aula, evangelizar, para fazer missões. Você não paga a sua dívida de modo algum. Por que, irmãos, você não pode pagar a sua dívida com Deus? É impossível você pagar a sua dívida. Você não tem dinheiro.
Quem aqui acredita que vai ganhar R$1 bilhão trabalhando? Eu não creio nisso. Como pastor, eu não acredito que eu vou conseguir chegar no final da minha vida e dizer, olha, juntei R$1 bilhão. É mais ou menos isso. A impossibilidade de nós ficarmos bilionários com a vida que nós levamos, com a maneira como nós somos sustentados, é a mesma analogia que Jesus está dizendo. Aqueles homens não tinham condições e nós não temos condições. Jesus pagou por nós a dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Então entenda, meu irmão, que você é incapaz de pagar a dívida. O perdão não é uma obra sua, porque você não tem condições de ser perdoado. Você não pode fazer nada para ser perdoado. Agora é interessante, né? Nessa parábola, Jesus perguntou, qual deles, portanto, o amará mais? Um devia 500, outro devia 50. Ele perdoou a ambos. Quem amará mais aquele credor? O que vocês me dizem? Quem mais devia amará mais aquele credor. Jesus disse, respondeu-lhe Simão. E aqui o nosso Simão foi o Marcos, né? Respondeu, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Irmãos, quem mais é perdoado, mais ama. E o mais ser perdoado aqui é o seguinte, todos nós somos pecadores, todos nós temos a mesma dívida, mas nem todas as pessoas reconhecem que são pecadores. Mas quando alguém reconhece que é pecador, e quando alguém reconhece o grande perdão de Deus sobre a vida dele, ele ama a Jesus. Ele ama o Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele entende, eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e Deus me deu vida. Ele ama o Senhor porque ele foi perdoado. Sua dívida era grande com Deus? Por isso, o nosso amor para com Deus também é grande. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O perdão é obra total da compaixão de Deus. Em Lucas 18, a partir do verso 23, Jesus disse, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então vejam, esse homem devia 10.000 talentos, uma dívida impossível de ser paga. Mas o homem clama ao seu credor dizendo o seguinte, versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor, essa parte eu já li, 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo pagarei. Coitado daquele homem. Ele tinha esperança que ele poderia pagar esses 10.000 talentos. Mas era impossível para ele. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Jesus conta essa parábola para nos ensinar que o perdão é fruto da compaixão de Deus. O perdão é fruto da compaixão de Deus. Assim como esse homem não tinha como pagar a sua dívida, nós também não temos, mas Deus com compaixão, dando-nos, não o que nós merecemos, mas dando-nos o seu perdão, ele nos perdoou. E sabe, irmãos,
se depender de nós, essa dívida cada vez aumenta. Quem já ficou devendo banco aqui é uma desgraça, não é não? Você pega dinheiro emprestado no banco, se você não pagar, meu irmão, eu não sei quanto que é o juro, não sei falar em termos de porcentagem, eu sei que um dia eu esqueci de pagar a fatura do meu cartão, que vence dia 9, eu paguei dia 11. Só de juro eu paguei R$250. E com Deus é assim. Se fosse depender de nós, nós estaríamos no vermelho, no vermelho, no vermelho, a nossa dívida aumentando, aumentando, aumentando. Mas eu quero dizer para você, embora a sua incapacidade de pagar a sua dívida com Deus, ela já foi paga. Sua dívida com Deus não está aumentando, embora você continue sendo pecador. A nossa dívida com Deus não aumenta, porque Cristo já rasgou a cédula que era contra nós, de acusação, e a cravou na cruz, e nos libertou dos grilhões do pecado. Quando nós oramos, perdoa os nossos pecados, nós estamos suplicando, reconhecendo que nós somos incapazes de perdoar a nós mesmos. Estamos reconhecendo, o Senhor tem compaixão de mim. Estamos reconhecendo que Deus já teve essa compaixão enviando o seu Filho. Estamos reconhecendo que Ele enviou o seu Filho, e porque Jesus enviou o seu Filho, não há por que nós ficarmos presos à culpa que o pecado quer nos escravizar ou nos prender. Nós estamos livres do pecado. Quero concluir lembrando a cada um de nós aqui nesta manhã que o pecado é algo inseparável da nossa vida aqui nesta terra. Nós nunca vamos deixar de pecar aqui. Eu acho interessante quando a turma fala assim, eu não vou à igreja porque a igreja só tem hipócrita. E eu costumo dizer, sempre cabe mais um. A pessoa que diz que igreja só tem hipócrita não está entendendo que essa reunião aqui que nós estamos é a reunião de homens pecadores que têm consciência do seu pecado, que estão insatisfeitos com o seu pecado, que reconhecem a incapacidade de pagar pelo seu pecado. Nós estamos conscientes que nós não deixaremos de pecar aqui nesta terra. Por isso nós nos reunimos aqui hoje para agradecer àquele que com compaixão perdoou as nossas dívidas. Nós estamos aqui para celebrar aquele que nos perdoou tão grandemente, que fez maravilhas para nós. Quantos de nós, irmãos, chegamos um dia numa igreja como essa? Chegamos numa crise existencial, nós estávamos deprimidos, angustiados, melancólicos, com a nossa vida em crise. E nós encontramos o perdão de Deus. Quantos de nós, num dia de domingo como este, nos deparamos com a maravilhosa palavra de Deus, com a maravilhosa verdade de que em Cristo há perdão. E depois que nós descobrimos isso, nós estamos aqui domingo após domingo. E nós fazemos isso dia após dia. Dobramos os nossos joelhos dizendo, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque eu estou consciente do meu pecado. Perdoa-me, Senhor, porque eu estou insatisfeito do meu pecado. Senhor, perdoa-me, porque eu sei que eu sou incapaz de pagar a dívida que eu tinha comigo mesmo. Então, irmãos, não se iludam. Nós nunca deixaremos de pecar aqui nesta terra. Embora insatisfeitos com o nosso pecado, embora saibamos que o pecado é uma anomalia nas nossas vidas, nós somos pecadores. Nós temos uma dívida com Deus e temos uma dívida com o próximo. Porque nós pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso próximo. Perdoa os nossos pecados. É a oração daqueles que têm consciência de que
cada dia devem lutar contra os seus pecados. Cada dia devem lutar contra os seus pecados. O irmão que gasta muito dinheiro não pode andar com cartão de crédito no bolso. O irmão que gosta de usar drogas e se embebedar com o álcool não pode frequentar um boteco. Nós temos que lutar contra o nosso pecado, desviar os nossos pés do pecado. Todo dia é uma luta diária. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós entenderemos que precisamos da graça de Deus e de resistir ao pecado e fugir, como José fugiu ali da mulher de Potifar, por exemplo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais consciente nós estamos ou ficamos de que somos pecadores. Aquelas pessoas que acham que está tudo certo na vida delas, que se acham justas, que se acham boas demais, é porque elas não estão próximas do Deus Santo de Israel. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, é como se Deus jogasse um refletor sobre nós que nos mostra o nosso pecado. Então, se você tem consciência de que você é pecador, isso é positivo. Agora, se a gente está achando que está tudo certo na nossa vida, que nós somos melhores do que os outros, meu irmão, é engraçado que às vezes eu vejo assim, né? Olha, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, quando eu leio Efésios capítulo 5 e capítulo 6, quando eu leio lá, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, eu falo, eu estou perdido. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem egoísta, eu sou um homem egocêntrico, eu sou um homem grosseiro, e eu ainda não consigo amar a minha esposa como... Que amor é esse de Jesus? Como eu posso dizer para você, Euquias, que eu sou um bom marido? Eu não acredito nisso. E se a Janaína abrir a boca, aí que queima o filme. Eu posso chegar aqui e falar assim, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. Não sou. Não sou. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo quão aquém eu estou. Mas eu louvo. Porque apesar de não ser um bom marido, um bom filho, um bom pastor para esta igreja, nós estamos aqui. Nós somos o que somos pela graça de Deus. A palavra de Deus nos humilha e nos dá consciência de que somos pecadores. Irmãos, que essa consciência não produza em nós dureza, mas sim quebrantamento. Que a gente possa estar insatisfeitos cada dia com a nossa vida de pecado e lutar contra o nosso pecado. Nós somos incapazes de pagar a nossa dívida, mas Jesus pagou por nós. O que eu e você precisamos para sermos perdoados é crer no Senhor Jesus. Primeiro, você precisa reconhecer que você é pecador. Segundo, é preciso você estar insatisfeito com o seu pecado. Isso se chama arrependimento. Terceiro, creia que só Jesus pode te perdoar. Não é promessa, não é voto, não é dinheiro, não é vida piedosa. A piedade é consequência de uma vida com Jesus. Você está aqui na igreja todo domingo, de manhã. Tem uns que vêm de manhã e à noite. Louvado seja Deus por isso. E se a gente abrir mais um culto aqui, eles vão vir também. Tem um povo que eu vou te falar,
pior de igreja. Mas eu quero te perguntar, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que bom. Mas se você ainda não fez isso, eu quero te lembrar que você não precisa de uma denominação. O homem não precisa de congregar numa igreja. Não é isso que nos salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero dizer a você, entregue a sua vida ao Senhor. Deixa eu dizer outra coisa também, falando sobre pecado. A gente precisa começar a assumir o nosso pecado. Está na moda, né? Sempre teve essa moda. Tem coisa que sai de moda, né? Por exemplo, calça boca de sino saiu de moda, não saiu? Eu acho, né? Está voltando? Deus me livre. Mas, né, sai, volta. Mas tem uma coisa que nunca saiu de moda. Sabe o que é? A gente colocar a nossa culpa do pecado no outro. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa do meu marido. Eu sou assim por causa da mulher que tu me deste. Meu irmão, assuma a responsabilidade do seu pecado. Assuma a responsabilidade que nós precisamos de Jesus Cristo. A culpa não é do pai, não é do marido, não é da esposa. O povo põe culpa na igreja, do Monte Alegre. Não, a culpa é minha. E o único Salvador que eu preciso é Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador.